Oi, gente! Hoje eu vim pra gente fazer uma reflexão juntos, tá? Eu acredito que o desenvolvimento moral da humanidade, ou seja, a capacidade de discernimento, de inteligência, de cognição, de entender a evolução humana, ela precisa acompanhar o desenvolvimento tecnológico, tá? Cultura, para que a gente saiba um título, ou seja, o desenvolvimento humano é aquilo que o ser humano faz para dar um resultado, e aí a gente classificar entre super bom, ou mais ou menos, ou muito inteligente, ou essencial, ou precisa de reforma, e até de banimento, porque existe o desenvolvimento humano sustentável, ok? Que a gente pode chamar de cultura, que é o que eu vou explicar agora, que é uma cultura, é sustentável, e existe o desenvolvimento humano que é desumano, que é insustentável e, portanto, está fadado naturalmente a acabar. Assim como as tecnologias que nos tornaram globalizados, que nos aproximaram, que faz com que as pessoas cada vez mais consigam entender e interagir umas com as outras, não importa a distância mais, né? O planeta ficou pequenininho, nós globalizamos, que é uma tendência natural. Somos todos uma coisa natural a tecnologia estar assim. Da mesma forma, a gente tem que naturalmente desenvolver nosso discernimento, inteligência, e saber classificar o que está acontecendo no desenvolvimento humano. Paralelamente, a nossa moral, o nosso discernimento, nossa capacidade de análise precisa acompanhar. Então, cultura é o desenvolvimento humano sustentável, que já vem há alguns anos sendo classificado assim, o desenvolvimento como sustentável, insustentável, humano e desumano, né? Junto com acompanhando. Então, nós, diante desse cenário, onde cultura não é tudo que é desenvolvido no planeta, tudo aquilo que é desenvolvido, o desenvolvimento humano que é insustentável, ou seja, fadado a acabar, que precisa ou ser eliminado, ou evoluir, ou seja, mudar, acabar, transformar. Né? Nada se perde, tudo se transforma. Não estou falando que a gente tem que matar ninguém dessa forma. A proposta de reflexão aqui é sobre a transformação. Nada se perde, tudo se transforma. Precisa evoluir. Por isso que eu digo que o desenvolvimento humano, moral, intelectual, cognitivo, analítico, de discernimento, precisa acompanhar a atividade tecnológica. Então, nós temos aqui, tá, o desenvolvimento humano sustentável classificado como cultura e o desenvolvimento humano insustentável classificado como não cultura. É insustentável. E aqui a gente vê duas coisas que aconteceram recentemente que realmente me faz dizer o que realmente nós precisamos fazer a partir de agora, tá? A morte do Ali Khamenei, que é uma das coisas mais lamentáveis, assim como a morte de milhares de outras pessoas, assim como a catástrofe de 7 de outubro que houve em Israel, todos têm a mesma causa. A gente chega a um ponto de interseção, que é isso, que é o desenvolvimento humano insustentável. Aquilo que não é cultura, aquilo que precisa ser acabar, se transformar, revogar, é a mesma causa. A mesma coisa que levou à morte do Ali Khamenei, que é uma das perdas mais incalculáveis dos tempos atuais, porque ele era uma das pessoas que poderiam ajudar nessa reforma, então é uma perda incalculável. Tem a mesma causa, o mesmo motivo provocou a morte do Ali Khamenei, assim como o mesmo motivo provocou a morte de milhares de outras pessoas, vem ameaçando a vida de milhares de outras pessoas. Condenações absurdas, tem a mesma causa. E o nome do culpado da morte do Ali Khamenei se chama Lei da Sharia. A Lei da Sharia é um motivo pelo qual o Ali Khamenei, nós tivemos a perda dele. E é lamentável porque ele poderia ele mesmo revogar essa lei. E milhões de outras pessoas no mundo, inclusive eu e você, somos ameaçados por essa lei. Tá? Essa lei não é cultura, não é religião e não é política, segundo o desenvolvimento humano, moral, intelectual, analítico, acompanhando as tecnologias da globalização e todo o movimento humano, não é classificado como cultura, política ou religião, essa lei. Essa lei precisa ser imediatamente revogada. Imediatamente revogada. E, claro, os países do mundo podem ajudar, né, o herdeiro, o príncipe herdeiro,
do Ali Khamenei, que herdou a liderança, para que ele consiga isso. Porque uma coisa é certa, continuar com a destruição e ameaças de morte para várias pessoas no mundo, porque é uma ameaça de morte muito grande. E você vê que é uma coisa simples de ser feita, né? É só revogar, reformar e fazer uma lei agora, escrever um novo capítulo do livro, que parece que guarda essa lei, que é o Alcorão, revoga o Alcorão, e todo mundo já sabe que realmente é insustentável o que está ali, até porque o Khamenei morreu, gente, é uma perda incalculável. E colocar realmente aquilo que é sustentável, que é globalizado, que acompanha as tecnologias. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. O que vocês acham disso? Saber que a maioria das mortes de milhões de pessoas, catástrofes, inclusive o próprio Ali Khamenei, tem uma única causa que pode ser revogada e que pode ser refeita. Não seria brilhante se a gente conseguisse alcançar isso dentro da humanidade de uma forma pacífica, realmente conversando, contextualizando e colocando o que é claro para todas as pessoas? Que nós precisamos cada vez mais, através de talking, né? Eu falo assim, gente, através de uma boa conversa com um grande líder, com grandes pessoas que consigam ser capazes de conseguir ver a realidade, capazes de entender que as catástrofes acontecem, mortes em vários lugares do planeta estão acontecendo e ameaças estão acontecendo por causa de uma lei, por causa de um papel, que pode simplesmente ser revogado. O que vocês acham disso? Não é uma coisa simplíssima? Dizem que a simplicidade é coisa de gênio, porque vê uma simplicidade, uma harmonia entre as coisas e consegue defender todos os lados. A gente não pode mais trabalhar com esse tipo de insustentabilidade no planeta. É a minha sincera opinião. E a sua, qual é? Deixa aí embaixo no vídeo a sua opinião.